Ester, capítulo 1. A rainha Vasti desafia o rei Xerxes. Foi no tempo em que Xerxes era rei da Pérsia. A capital era Suzã e o reino se dividia em 127 províncias, que iam desde a Índia até a Etiópia. No terceiro ano do seu reinado, o rei deu um banquete para todos os seus oficiais e servidores. Estavam presentes também os chefes dos exércitos da Pérsia e da Média, e os governadores, e a gente da nobreza das províncias. Durante 6 meses, Xerxes exibiu a todos as riquezas do seu reino e o luxo e o esplendor da sua corte. Depois dos 6 meses, o rei ofereceu nos jardins do palácio um banquete para todos os moradores de Suzã, tanto os ricos como os pobres. A festa durou 1 semana. O pátio estava todo enfeitado com cortinas de algodão brancas e azuis, amarradas com cordões de fino linho vermelho, que estavam presos por argolas de prata a colunas de mármore. O piso era feito de ladrilhos azuis, de mármore branco, de madrepérola e de pedras preciosas. Nesse pátio havia sofás de ouro e de prata. Os convidados tomavam as bebidas em copos de ouro, todos eles diferentes uns dos outros, e o rei mandou que o seu vinho fosse servido à vontade. Todos podiam beber o quanto quisessem. O rei havia ordenado aos empregados do palácio que servissem a todos os hóspedes quanto vinho eles quisessem. A rainha Vasti também ofereceu no palácio real um banquete para todas as mulheres dos convidados. No 7º dia de banquetes, o rei já havia bebido bastante vinho e estava muito alegre. Aí ele mandou chamar os 7 eunucos, que eram os seus servidores particulares. Eles se chamavam Neumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abacta, Zetar e Carcas. O rei ordenou que eles fossem buscar a rainha Vasti e que ela viesse com a coroa de rainha na cabeça. Ela era muito bonita, e o rei queria que os nobres e os outros convidados admirassem a sua beleza. Mas a rainha não atendeu à ordem do rei e, por isso, ele ficou furioso. Antes de tomar qualquer decisão, o rei consultava os entendidos em questões de lei e de costumes. Portanto, mandou chamar os conselheiros em quem ele tinha mais confiança, isto é, Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Estes eram os 7 ministros da Pérsia e da Média, que ocupavam as mais altas posições no reino e serviam como conselheiros íntimos do rei. Ele perguntou: Eu, o rei Xerxes, mandei por meio dos meus servidores uma ordem à rainha Vasti, mas ela não obedeceu. De acordo com a lei, o que deve ser feito? Aí Memucã disse ao rei e aos seus ministros: O que a rainha fez é uma ofensa, não somente contra o Senhor e os seus ministros, mas também contra os homens de todas as províncias do reino. Pois quando em todo o reino as mulheres souberem do que a rainha fez, elas irão desprezar os seus maridos e vão dizer: O rei Xerxes mandou buscar a rainha Vasti e ela não foi. Hoje mesmo, continuou Memucã, as mulheres das altas autoridades da Pérsia e da Média vão saber do que a rainha Vasti fez e vão contar aos seus maridos. E por toda parte as mulheres não respeitarão os seus maridos, e os maridos ficarão zangados com as suas mulheres. Portanto, se for da sua vontade, ó rei, assine um decreto proibindo a rainha Vasti de aparecer na presença do Senhor. E mande escrever isso nos livros das leis da Pérsia e da Média, para que nunca possa ser anulado. Depois arranje uma mulher que seja melhor do que Vasti, para ser rainha no lugar dela. Quando a ordem do rei for anunciada por todo este enorme reino, então todas as mulheres tratarão com respeito os seus maridos, sejam ricos ou pobres. O rei e os seus ministros gostaram da ideia, e ele fez o que Memucã tinha sugerido. Ele enviou cartas a todas as províncias do reino, cada carta na língua e na escrita de cada província e de cada povo, mandando que todo marido fosse chefe da sua casa e que tivesse sempre a última palavra. Ester, capítulo 2. Ester é feita rainha.
Mais tarde, a rainha do rei já havia passado, mas mesmo assim ele continuava a pensar no que Vasti havia feito e no decreto que ele havia assinado contra ela. Aí alguns dos seus servidores mais íntimos lhe disseram: Ó rei, mande buscar as mais lindas virgens do reino, escolha funcionários em todas as províncias e ordene que tragam as moças mais bonitas para o seu harém aqui em Suzã, a capital. Hegai, o eunuco responsável pelo harém real, tomará conta delas e fará com que recebam um tratamento de beleza. E então, ó rei, que a moça que mais lhe agradar seja a rainha no lugar de Vasti. O rei gostou da ideia e fez o que lhe sugeriram. Em Suzã morava um judeu chamado Mordecai, filho de Jair e descendente de Simei e de Quis, da tribo de Benjamim. Quando o rei Nabucodonosor da Babilônia levou de Jerusalém como prisioneiro o rei Joaquim de Judá, Mordecai estava entre os prisioneiros que foram levados com Joaquim. Mordecai levou consigo a sua prima Hadassa, isto é, Ester, uma moça bonita e formosa. Os pais dela tinham morrido e Mordecai havia adotado a menina e a tinha criado como se ela fosse sua filha. Quando o rei mandou anunciar a ordem, muitas moças foram levadas para Suzã, a capital, e entregues aos cuidados de Hegai, o chefe do harém do palácio. Uma dessas moças era Ester. Hegai gostou dela e ela conquistou a simpatia dele. E imediatamente ele começou a providenciar para ela o tratamento de beleza e a comida especial. Arranjou 7 das melhores empregadas do palácio para cuidarem dela e colocou Ester e as empregadas nos melhores quartos do harém. Ester fez conforme Mordecai tinha mandado e não disse nada a ninguém a respeito da sua raça e dos seus parentes. Todos os dias Mordecai passeava em frente do pátio do harém para saber como Ester estava passando e o que ia acontecer com ela. O tratamento de beleza das moças durava 1 ano. Durante 6 meses eram usados perfumes de mirra e, no resto do ano, outros perfumes e produtos de beleza. Terminado o tratamento, cada moça era levada ao rei Xerxes. Quando chegava a sua vez de ir do harém até o palácio, cada moça tinha o direito de levar tudo o que quisesse. À tarde, ela ia ao palácio e na manhã seguinte ia para outro harém e era entregue aos cuidados de Saasgás, o eunuco responsável pelas concubinas do rei. Ela não voltava a se encontrar com o rei, a não ser que ele gostasse dela e mandasse chamá-la pelo nome. Chegou a vez de Ester, filha de Abiail e prima de Mordecai, a moça que Mordecai tinha criado, a moça que conquistava a simpatia de todos os que a conheciam. Quando chegou a sua vez de se encontrar com o rei, ela levou somente aquilo que Hegai, o eunuco responsável pelo harém, havia recomendado. Ester foi levada ao palácio para apresentar-se ao rei Xerxes, no mês de Tebete, o 10º mês do 7º ano do seu reinado. Ele gostou dela mais do que de qualquer outra moça, e ela conquistou a simpatia e a admiração dele como nenhuma outra moça havia feito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vasti. Depois ele deu um grande banquete em honra de Ester e convidou todos os oficiais e servidores. Ele decretou que aquele dia fosse feriado no reino inteiro e distribuiu presentes que só um rei poderia oferecer. Mordecai salva a vida do rei. Durante o tempo em que as moças estavam sendo transferidas para o outro harém, Mordecai tinha sido nomeado pelo rei para ocupar um cargo no governo. Seguindo o conselho de Mordecai, Ester ainda não tinha dito a ninguém que era judia. Ela continuava a obedecer a Mordecai, como tinha feito nos tempos de menina, quando ele a estava criando. Naqueles dias, Mordecai, fazendo o seu serviço no palácio, ficou sabendo que Bigtã e Teres, 2 eunucos que eram guardas no palácio, estavam zangados com o rei e planejavam matá-lo. Aí Mordecai contou isso à rainha Ester e ela disse ao rei o que Mordecai havia descoberto. Houve uma investigação e descobriu-se que era verdade.
Então os 2 eunucos foram enforcados. E o rei ordenou que fosse registrado um relatório sobre isso no livro em que se escrevia a história do reino. Ester, capítulo 3. Amã faz planos para acabar com os judeus. Depois disso, o rei Xerxes colocou um homem chamado Amã no cargo de primeiro-ministro. Amã era filho de Amedata e descendente de Agag. O rei ordenou que todos os funcionários do palácio se curvassem e se ajoelhassem diante de Amã em sinal de respeito. E todos os funcionários começaram a fazer isso, menos Mordecai. Ele não se curvava nem se ajoelhava. Aí os outros funcionários perguntaram a Mordecai por que ele não obedecia à ordem do rei. Todos os dias eles insistiam com ele para que obedecesse, mas não adiantava. Ele explicava que não obedecia porque era judeu. Então eles foram contar isso a Amã para ver se Mordecai continuaria a desobedecer à ordem do rei. Amã ficou furioso quando viu que Mordecai não se ajoelhava em honra dele. E quando lhe disseram que Mordecai era judeu, Amã achou que não bastava matar somente Mordecai. Ele fez planos para matar também todos os judeus que havia no reino de Xerxes. No ano 12 do reinado de Xerxes, no primeiro mês, o mês de Nisã, Amã ordenou que tirassem a sorte. Chamava-se isso de Purim, para decidir o dia e o mês em que os judeus seriam mortos. Foi sorteado o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Amã foi e disse ao rei: por todas as províncias do reino está espalhado um povo que segue leis diferentes das leis dos outros povos. O pior, ó rei, é que eles não obedecem às suas ordens, e por isso não convém que o Senhor tolere que eles continuem agindo assim. Se o Senhor quiser, assine um decreto ordenando que eles sejam mortos. E eu prometo depositar nos cofres reais 342 quilos de prata para pagar as despesas do governo. O rei tirou o seu anel sinete, que servia para carimbar as suas ordens, e o deu a Amã, filho de Amedata, e descendente de Agag, o inimigo dos judeus. E o rei lhe disse: fique com o seu dinheiro, e essa gente eu entrego nas suas mãos. Faça com eles o que quiser. No dia 13 do primeiro mês, Amã mandou chamar os secretários do palácio e ditou a ordem. Ele ordenou que fosse traduzida para todas as línguas faladas no reino e que cada tradução seguisse a escrita usada em cada província. A ordem devia ser enviada a todos os representantes do rei, aos governadores das províncias e aos chefes dos vários povos. Ela foi escrita em nome do rei, carimbada com o seu anel sinete e levada por mensageiros a todas as províncias do reino. A ordem era matar todos os judeus num dia só, o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Que todos os judeus fossem mortos sem dó nem piedade, os moços e os velhos, as mulheres e as crianças. E a ordem mandava também que todos os bens dos judeus ficassem para o governo. Em cada província deveria ser feita uma leitura em público dessa ordem, a fim de que, quando chegasse o dia marcado, todos estivessem prontos. O rei deu a ordem e os mensageiros foram depressa a todas as províncias e em Suzã, a capital, a ordem foi lida em público. O rei e Amã se assentaram para beber enquanto a confusão se espalhava pela cidade.